Fala galera, e aí, tudo certo com vocês? Bem, vai começar mais uma aula nossa aqui, tá? Do seu capítulo 15, que vai falar sobre a classificação dos seres vivos, né? Bem, como vocês já estão percebendo, a aula de hoje ela vai ser mais conceitual do que, de fato, um slide visual, ok? Então, qualquer dúvida, qualquer situação, volta o vídeo ou pausa, porque vão ter conceitos importantíssimos aqui que eu coloquei para vocês, tá? Bem, galera, a classificação dos seres vivos nada mais é do que uma organização, né? Uma organização movida pela curiosidade do homem. Se você parar para pensar, imagina a quantidade de espécies que existem no planeta, né? O homem ele fica curioso em querer descobrir quais espécies são umas parecidas com as outras, né? O que elas vão fazer, de qual reino elas podem ser. Então, a curiosidade, ela move e moveu muito a humanidade nessa questão de classificação, visto que ainda existem espécies a serem descobertas. Tranquilo, gente? Beleza? Bem, e aí eu dou início à nossa aula falando da taxonomia. Por quê? A taxonomia ela vai ter a função de classificar, identificar e descrever indivíduos para facilitar o estudo, né? Para facilitar o estudo de um determinado organismo. Bem, atualmente existe algumas regras para determinar a nomeação e a classificação das espécies, né? No entanto, antigamente, em tempos antigos, os parâmetros utilizados eram muito corriqueiros, eram muito falhos, posso dizer assim, porque eram parâmetros utilizados apenas de forma visual, apenas morfológico. Quer ver um exemplo? O seu livro ele aborda o seguinte, ó, capacidade de se mover. Ou seja, tudo aquilo que se movia era considerado um animal terrestre. E aqueles seres vivos que não se moviam eram considerados plantas. Olha só que louco, olha só que doido, né? Hoje nós sabemos que não é dessa forma. Nós sabemos que nós temos aí por trás um material genético, nós temos por trás uma fisiologia diferenciada que pode sim classificar os seres vivos com parentesco ou sem parentesco, né? Mas antigamente utilizavam muito a morfologia, apenas o visual. Por exemplo, eu via que a pata de uma mosca era igual à pata de um mosquito. E aí, se tem a numeração igual e a morfologia, a estrutura é igual, eu iria falar que esses dois insetos são, de fato, da mesma família. É um exemplo aqui bem doido que eu estou falando para vocês, tá? Hoje em dia, nós não só estudamos a morfologia, que influencia sim bastante, porém nós também estudamos a fisiologia e a parte interna, a parte evolutiva da espécie, tá? Tranquilo? E aí o teu livro ele fala assim, ó, repare que os parâmetros como animais, sendo os demais classificados como planta, ou seja, na questão de movimentação, repare que os parâmetros utilizados, que no caso é o movimento, não considera critérios evolutivos na classificação, podendo levar a conclusões errôneas, ou seja, de fato você vai errar. Tudo aquilo que movimenta é animal, tudo aquilo que não se movimenta não é animal. Ah tá, então porífero não é um animal, porífero é uma planta. Isso aí é muito antigo, beleza? Mas o objetivo de um sistema de classificação é meramente separar os organismos em diferentes grupos para facilitar o seu estudo. Com isso foi criado a taxonomia, para identificar, nomear, classificar e descrever o estudo de um determinado organismo. Entendido, galera? Beleza? E aí, a partir desse conceito de taxonomia, nós temos aí alguns filósofos, né, que o seu livro ele vai abordar, como Aristóteles, que nós vamos falar aqui, e o seu discípulo Teófratos, né, que dedicou a classificação dos seres vivos. Eles levavam, olha só que doido, eles levavam em consideração a movimentação para separar os organismos de animais e plantas, enquanto Aristóteles se dedicou apenas ao estudo dos animais. No grupo dos animais, Aristóteles criou um parâmetro para separar
subgrupos, a presença ou ausência de esqueleto. É o que nós conhecemos hoje como vertebrados e invertebrados. Então, quem fez essa separação de vertebrado, animal invertebrado e animal invertebrado foi Aristóteles. Tá errado essa classificação? Não. Porém, perceba a quantidade de animal invertebrado e de animal vertebrado que nós temos. É muito grande. É uma variedade muito gigante. E aí eu vou falar que todos os vertebrados eles são iguais? Não, óbvio que não. Eu estaria erradamente se eu estivesse falando isso, tá? Nós temos aí separações. Nós temos peixes, anfíbios, répteis, mamíferos, aves. Todos são vertebrados, né? Mas não são iguais. Tranquilo, gente? Com o passar do tempo, nós começamos a desenvolver certas formas mais eficientes, pode-se dizer assim, de classificação. E aí nós começamos a falar do sistema filogenético. Por quê? O sistema filogenético ele vai apresentar a relação de parentesco evolutivo entre as espécies. Ele não vai agora só olhar a parte morfológica, a parte estrutural, se movimenta ou se não movimenta. Ele vai estudar a parte evolutiva da espécie. Poxa, se por exemplo, um melão tem a ver com, sei lá, vou botar um exemplo aqui, deixa eu pensar. Se um melão tem a ver com um pepino, se o melão tem mais a ver com pepino do que, por exemplo, com um tomate. Pode-se dizer assim, o melão tem mais a ver com pepino do que com tomate. O melão tem mais a ver com pepino do que com a melancia. Ué, professor, por que isso? Grau de parentesco evolutivo, tá? Sistema filogenético. Hoje você não só analisa a parte morfológica, você analisa a parte interna, né? O DNA, a produção de proteína. Show de bola? O teu livro ele fala o seguinte, ó. Com o passar do tempo, foi surgindo novas descobertas na biologia. Foi possível a criação de parâmetros cada vez mais confiáveis e menos arbitrários, ou seja, menos jogados no ar, né? Isso justifica as diversas mudanças de classificação de um organismo que no fato comum na taxonomia. Isso fez surgir o sistema filogenético, área de estudo na biologia que procura desvendar a relação de parentesco evolutivo entre as espécies. Beleza, gente? Tranquilo? E aí, de fato, nós começamos aqui a falar da taxonomia. Sabe por quê? A taxonomia visa identificar os organismos, né? Os organismos, vocês já sabem, está aí em cima. Por favor, se você está com dúvida, pausa, copia e volta o vídeo novamente. Beleza? Bem, a taxonomia, galera, eu não vou ficar aqui falando da parte histórica, né? Apesar de que o seu livro ele vai abordar, lá na página, se eu não me engano, 313, ele vai abordar aí o início da taxonomia científica, né? Ele vai falar uma historiazinha, birilim pompom. Mas eu não quero entrar nessa situação. Eu quero falar de grupos que vão ser formados a partir da taxonomia, que vão ser dois, como vocês estão vendo aí na tela, né? Que vai ser o grupo de sistemas artificiais e o grupo de sistemas naturais. O que quer dizer esses dois grupos? Galera, sistemas artificiais era aquela classificação que eu acabei de falar para vocês de morfológica, apenas visual, apenas de visão. Você olha, você vê, um se movimenta, o outro não se movimenta. E aí eu classifico. Um inseto tem 6 patas, o outro inseto vai ter 6 patas. Então eles vão ter uma familiaridade. Beleza? Quem acreditava muito nisso era Aristóteles. Lembra? Vocês viram aqui comigo que o Aristóteles ele estudou ali a classificação dos seres vivos na parte animal e foi ele também que ajudou na separação de animais vertebrados e invertebrados. Porém, hoje esse conceito de classificação ele é muito mais abrangente, tá? Ele não é apenas artificial. Por isso aí o nome também, né, bem intuitivo de sistemas artificiais. Hoje nós utilizamos mais os sistemas naturais, que é o que? É a evolução.
A nossa próxima aula vai ser de evolução. Eu vou falar aqui de conceitos importantíssimos que vocês vão ter que saber, né? Mas esse sistema natural, ele vai estar diretamente ligado com a aula de evolução, que vai ser o quê? Características biológicas, galera. A produção de proteína, DNA, RNA, tá? A parte metabólica do corpo. E aí nós vamos falar de dois importantíssimos cientistas. Primeiro, Darwin, que vai estar totalmente ligado à evolução das espécies, né? E Henning. O Henning, ele vai estar ligado ao cladograma, tá? Ao movimento cladista, tudo bem? Que eu vou explicar aqui para vocês. Show de bola, gente. Beleza? Bem, então vamos dar continuidade aí à nossa aula. Bem, em questão de classificação de taxonomia, nós vamos ter aí... Só um minuto. Nós vamos ter aí a organização, ou seja, domínio, reino, grupo, filo, classe, família, né? E para nós darmos nomes às espécies, nós vamos ter que ter algumas regras que eu vou falar mais à frente para vocês, tá? Mas uma das regras principais é o nome latim. Vocês sempre já ouviram falar aí, né? Panthera tigris, por exemplo, né? Canis familiares, Homo sapiens é o mais comum, né? Homo sapiens, Aedes aegypti, que é o mosquito da dengue, né? Também é muito comum. Euforbiáceas, que é algumas partes das plantas, né? Algumas espécies de plantas. Tudo isso aí são nomes científicos. E esses nomes, eles têm que ser universais. Sabe por quê? Imagina o seguinte, sei lá, imagina que a mandioca. A mandioca, aqui no Rio de Janeiro, né, na parte sudeste, é conhecida como aipim. Aipim. Lá na região nordeste é conhecido como mandioca. Vamos botar aqui lá na região do norte, mais para a Amazônia, é conhecido como, sei lá, um exemplo aqui, vou inventar. Raiz de solo branca. Raiz de solo branca. Tá percebendo que cada região você tem um nome diferente? Cada região tem um nome diferente. Para dar nomes às espécies não pode ser assim, galera. Não pode ser regional, não pode ser de uma região e mudar em outra. Não, tem que ser universal. Todo o planeta, todo o universo tem que conhecer aquela mesma espécie. E para que isso possa ocorrer, nós temos que ter certas regras. Uma delas vai ser aí o nome em latim, beleza? E a unidade básica de classificação vai ser espécie. E aí você me pergunta, professor, o que é espécie? Galera, espécie é grupo de indivíduos capazes de cruzar entre si e originar descendentes férteis, tá? Para nós aqui do ensino médio, espécie é um grupo de indivíduos capazes de cruzar entre si e originar descendentes férteis. Descendentes férteis. Professor, se não originar descendentes férteis, o que vai acontecer? Nada. Simplesmente não vai ser da mesma espécie. Vai gerar um filhinho lá e não vai ser fértil, né? Vai gerar uma prole e não vai ser fértil. Por exemplo, a mula. A mula, ela não é fértil. Simples assim. A mula, ela não é fértil. O burro não é fértil. Beleza? Bem, a mula e o burro vai ser o cruzamento, como o seu livro fala, de um jumento com uma égua. Jumento com uma égua vai dar um burro. O burro não vai ser fértil. Ele não vai gerar outras proles. Se ele não vai gerar outras proles, logo nós não podemos dizer que é da mesma espécie. Entendido, galera? Beleza? Show? Bem, algumas regras de nomenclatura que nós temos aqui vai ser o seguinte, ó. Nomes científicos universais tem que ser escrito em latim, como vocês já sabem, tá? O primeiro nome vai se referir ao gênero e o segundo ao epíteto específico. E aqui nós temos aqui, ó, alguns exemplos. Primeiro nome ao gênero e o segundo o epíteto específico, né? O que vai especificar. Por exemplo, canis familiares é da família do cachorro. Então, é o cachorro caseiro, pode dizer assim, tá? Então, canis indica cão, familiares,
é o epíteto específico, é aquela espécie específica. A mesma coisa aqui, ó, Canis lupus. Canis, da família, né? Cachorro, tudo bem? Vamos botar aqui, eu tô falando de uma forma bem popular mesmo, tá? Nada técnico para que vocês possam entender. Então, Canis aqui vai estar relacionado com o gênero do cachorro e o epíteto específico, a espécie específica, lupus, que é o que? O lobo. Então, aqui é o cachorro caseiro, aqui é o lobo, tá? E aí, galera, nós temos isso aqui, ó, a Aedes aegypti, Aedes aegypti, né? A Aedes aegypti. Professor, não sei escrever aegypti, o que eu faço? Pode colocar SP, porque você vai estar indicando uma espécie única, uma única espécie do gênero Aedes. Entendido? Tranquilo? Se eu quero indicar várias, Aedes SPP, e aí são várias espécies, beleza? Mas ó, fica ligado com essas regras aqui. O gênero deve ser escrito com a inicial maiúscula e o segundo nome minúsculo. Então, ó, preste atenção, inicial aqui, o gênero maiúsculo e o epíteto minúsculo, sempre gênero maiúsculo, epíteto minúsculo. Se for digitado, tem que ser em negrito ou itálico, como está escrito aqui no exemplo. E se for escrito à mão? Se for escrito à mão, você pode sublinhar, tá? Você tem que destacar. Nome científico tem que ser destacado. Beleza, galera? Tranquilo? Ó, não vai esquecer isso não, tá? Muito importante, muito importante. E aí, meus lindos, nós temos aqui também os níveis taxonômicos. O que seriam esses níveis taxonômicos? Bem, é o Dó-Ré-Fi-Cofage. É o famoso Dó-Ré-Fi-Cofage. Ah, caraca, professor, eu ouço isso em toda aula de biologia, os professores falam isso. É porque é o que fica mais fácil. Dó-Ré-Fi-Cofage. Domínio, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Dó-Ré-Fi-Cofage, tá? Bem, domínio. O que seria o domínio? Galera, nós temos o domínio das bactérias, os domínios das arqueias, né? E a eucária. Ué, como assim, professor? Lembra que bactérias é protista, é do reino protista? Lembra? Então, ó, nós temos aqui do domínio protista. Ó, nós temos protozoários e eucariontes. E nós temos as arqueias que são diferentes das bactérias, lembra? Então, nós vamos ter domínio bactéria, domínio arquea e a eucária. Nós não estamos no domínio das bactérias e nós não estamos no domínio das arqueias, nós estamos no domínio das eucárias. Então, tudo isso aqui, todas as espécies dos animais, todos vão ser eucariontes, todos, até as plantas, tá vendo? Todos vão ser eucariontes, beleza? Domínio eucária. O reino, aí a gente vai separar, é reino plantê? É reino fungi dos fungos? É reino protoctista dos protozoários? Ou é reino animalia? É reino animalia. Então, o reino é onde nós estamos inseridos aqui, ó, reino animalia. Aí vai ter vários aqui, tá vendo? Vários. Até insetos aqui nós vamos ter. E aí o filo? Bem, o filo é aquilo. Nós somos plateumintos, nematomintos, equinodermas, molusco. O que nós somos? Nós somos cordados, tá? Nós somos do filo de cordados. Então, aqui vão ter apenas os animais que vão ter notocorda, vão ser os cordados. Tá percebendo o seguinte? Tá percebendo que eu tô aqui especificando cada vez que eu vou avançando de nível? Então, ó, eucária, espécie pra caramba. Perdão, eucária, espécie pra caramba. Reino, já diminuo, mas ainda tem muito. Filo, já especifico mais, mas ainda tem muito. Agora vou para classe. Classe de quem? Depois dos cordados. Os cordados nós temos os peixes, nós temos as aves, nós temos os anfíbios, nós temos os répteis. Nós somos o quê? Nós somos mamíferos. Então, tá aqui, ó, mamíferos. Aqui no caso é o urso, né? Então, nós somos mamíferos. O urso é mamífero. Tá, e a ordem? Dos mamíferos nós temos herbívoros, nós temos carnívoros. Nós vamos ser da ordem dos carnívoros, né? No caso, de novo, o urso. Família, aí vem a especificação. Família do urso vai ser Ursidae, tá? Ursidae. Então, a família do urso vai ser a Ursidae.
O gênero, gênero ursus. Lembra? Lembra, ó, gênero, aqui, ó, primeiro nome maiúsculo, gênero ursus. E a espécie? Ursus americanos. Perceba aqui, tá vendo? Ó, está em itálico ou em negrito, aqui no caso tá os dois, tá? Primeiro nome, gênero, maiúsculo. Segundo nome, epíteto, minúsculo. Ursus americanos. Agora eu peguei a espécie. Então eu fui literalmente enxugando tudo isso aqui, ó. Eu fui diminuindo a variabilidade, como está escrito aqui, eu coloquei para vocês, tá? Eu simplesmente vou especificando mais ainda até chegar na espécie. Isso é nível taxonômico, beleza? Agora, vocês vão ver aqui comigo o que nós chamamos de cladograma. O que seria cladograma? Cladograma, galera, é uma representação gráfica de uma linha evolutiva a um determinado tempo. Isso é um cladograma. Perceba o seguinte, o que você tem que saber do cladograma? Tá vendo essas linhas vermelhas aqui? Quando ficam essas linhas aqui, ó, no meio, indica uma qualidade que um determinado grupo vai ter. A ponta desse cladograma é sempre um ancestral comum, né? É sempre um ancestral comum. Nesse caso aqui é um cladograma de plantas, né? Então o ancestral comum das plantas são as algas verdes. A partir das algas verdes, nós temos as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Vocês já estudaram isso comigo e sabem que cada grupo dessas plantas vão ter suas características específicas, suas linhas evolutivas, né? Suas características evolutivas. E aí, galera, como que vocês fazem para poder indicar e ler um cladograma? Primeiro, como eu disse, nós temos essas linhazinhas aqui, tá vendo? Essas linhas indicam novidades evolutivas. Por exemplo, embrião multicelular, arquegônios e anterozoides. Quem vai ter isso? Briófita vai ter? Vai ter. Pteridófita vai? Sim. Gimnosperma vai? Sim. Angiosperma vai? Sim, porque ela está aqui, ó. Então, a partir daqui, todos os outros grupos vão ter. Agora, esporófito dominante, vasos condutores e folhas e caule. Briófitas vai ter? Não. Mas pteridófitas vai ter? Sim. Gimnosperma? Sim. Angiosperma? Sim. Agora, sementes e crescimento lateral. Pteridófita vai ter? Não. Briófita vai ter? Não. Agora, tudo que está daqui para lá vai. Gimnosperma e angiosperma. Assim como flores e frutos. Gimnosperma vai ter? Não. Pteridófitas? Não. Briófitas? Não. Algas verdes? Menos ainda. Quem vai ter flores e frutos? As angiospermas apenas. Entendido? Então, essas linhas aqui no meio indicam uma característica evolutiva, tá? A ponta do cladograma, né, a base dela sempre vai indicar um ancestral comum de uma determinada espécie, beleza? E nós temos os nós, né? Nós temos os nós. Um cladograma ele vai possuir nó. E o que seria nó? O nó seria essa bifurcação, né? Perceba que aqui tem uma bifurcação e aqui tem outra bifurcação. Bem, esses nós vão indicar um processo de formação de nova espécie ou de um novo grupo, né? Que de fato tem um ancestral comum que é a raiz. A raiz nós dizemos aqui, ó, por exemplo, 1 é a raiz, tá? Agora, preste atenção. Se eu quiser saber o nó, um animal que vai ter uma relação com répteis, aves e mamíferos. Se eu quiser descobrir qual nó que eu vou procurar, que eu quero saber que tenha répteis, aves e mamíferos, a relação entre esse grupinho aqui. Se eu quiser descobrir qual nó que tem uma relação entre esses três grupos aqui, eu vou estar falando desse nó, porque a partir dele surgiu ave, surgiu répteis e surgiu mamífero. Conseguiu identificar? Aqui nós temos uma ramificação. Essa ramificação são as aves. Então surgiu mamífero, surgiu répteis e surgiu aves. Entendido? Tranquilo? Bem, a mesma coisa é aqui nos anfíbios. Vai surgir os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Então, a partir desse nó, a partir dessa bifurcação, surgiu esses outros
grupos de animais. Entendido? Então, para você ler um cladograma, você tem que saber a raiz. A raiz é sempre ancestral comum. Você vai ter um nó. Um nó indica a aparição de uma nova espécie, tá vendo aqui, ó? Indica a aparição de uma nova espécie. E essas linhas, perceba que o nó desse cladograma estaria aqui, ó. Tá? Essas linhas aqui no meio não significa nó. Essas linhas aqui no meio significam o quê? Uma característica evolutiva da espécie. Beleza? Bem, espero que vocês tenham entendido. Agradeço a atenção até aqui e qualquer dúvida me chame no WhatsApp. Abraço.